Prezado amigo que está nos assistindo, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade, mais uma vez, de falar a respeito das coisas relacionadas ao reino de Deus, mais especificamente hoje, a respeito do projeto eterno da salvação, que foi idealizado e executado por Deus para o nosso bem, por meio da pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu quero lhe fazer uma pergunta muito oportuna a respeito disso que nós já começamos a falar aqui. Você conhece Jesus? Você sabe realmente quem é Ele? De onde Ele veio? Qual a sua origem? Você sabe por que Ele veio à Terra? Você conhece muito bem a história dele, sabe que Ele veio à Terra, mas sabe realmente por que Ele veio à Terra? Você saberia nos dizer o que Ele representa para nós, para mim e para você, para todos os seres humanos que estão na face da Terra? Para resolver eventuais dúvidas suas a respeito disso, nós estaremos conversando aqui por alguns minutos a respeito da pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Para isso eu quero lhe convidar a um texto da Palavra do Senhor que é muito enriquecedor quando nós tratamos sobre a pessoa bendita de Cristo. E o texto está no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 16, os versículos 16, versículos 15 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne ou sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Naquele tempo, no tempo que Jesus estava andando aqui na terra, já havia dúvidas na cabeça das pessoas a respeito de quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. E muitos se comentavam, uns diziam que ele era um homem iluminado, um dos profetas, e havia uma discussão muito acalorada sobre isso. E um dia ele ali reunido com seus discípulos, ele abordou essas dúvidas e essas várias explicações que as pessoas tinham a respeito da pessoa dele. Mas ele quis saber especificamente a respeito do que os seus discípulos entendiam a respeito dele, o que eles pensavam a respeito da pessoa dele. E então ele dirigiu essa pergunta que nós lemos. Por aí dizem isso tudo, como os próprios discípulos haviam declarado há pouco. Mas agora eu quero saber, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, e é o próprio Cristo que vai dizer que ele falou isso, usado por Deus, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Pedro estava dizendo ali na verdade? Pedro estava dizendo uma verdade eterna. Pedro estava declarando ali a mais profunda, apesar da linguagem simples, a mais profunda verdade a respeito da pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o enviado para salvar, para morrer no lugar dos outros, dos pecadores. O Filho do Deus vivo, ou seja, Jesus não era uma pessoa qualquer, Jesus não era um homem comum, Jesus era e é o Filho de Deus. Mas você ainda tem dúvidas a respeito disso? Eu gostaria de lhe dizer, baseado na palavra do Senhor, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele não veio de um lugar qualquer, Jesus veio do céu. Como nós vimos aí, Pedro, por revelação de Deus, por meio do Espírito Santo, deu a resposta certa, uma resposta sábia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Mas eu lhe pergunto, e você? O que você entende sobre a pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo? Você sabe quem realmente Jesus é? Você sabe de onde ele veio? Eu quero lhe dizer que Jesus, como disse Pedro, não é uma pessoa qualquer. Ele é o Filho de Deus, ele tem uma origem divina. Ele não começou aqui no dia que ele nasceu do ventre de Maria. Antes de tudo, Jesus já existia. E quem nos diz isso é a própria Bíblia. Em Miqueias, no capítulo 5 e versículo 2, olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu lhe digo pela palavra do Senhor, que antes que a terra que nós pisamos existisse, antes que o sol que nos ilumina todos os dias existisse, antes que a lua que reflete a luz do sol, que também nos ilumina na noite escura, existisse, antes que todas essas estrelas maravilhosas que nós vemos na noite escura existissem, o Senhor Jesus Cristo já existia, porque Ele é eterno, Ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Onde Ele estava? Com Deus, na eternidade, no céu de glória. Ele veio depois, aqui para a terra, mas ele veio apenas passar uma temporada. E por que Ele veio? Você já se perguntou por que Jesus veio? Você conhece a história dele. Ele nasceu de uma jovem virgem, que ainda não tinha se casado. Ele nasceu na cidade de Belém, como diz aqui a palavra do Senhor, Belém Efrata, uma pequena cidade ali da Judéia. Ele nasceu numa família pobre, nasceu numa manjedoura. Ele foi criado por esta família, mas e por que ele veio? Eu quero, nesse momento, para sanar toda e qualquer dúvida sua, lhe dizer que Jesus veio do céu com uma missão muito especial. E qual é esta missão? Essa missão tem alguns aspectos, e eu começo destacando aqui que Jesus veio para dar vida eterna a todos aqueles que nele creem, que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho de Cristo, escrito por João, ele relata uma palavra proferida pelo próprio Cristo. E Jesus ali conversando com Nicodemos, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a missão do Cristo, do enviado de Deus, da vida eterna a todos os seres humanos. E por que há necessidade de o ser humano receber a vida eterna da parte de Cristo? Porque o homem foi feito para viver eternamente. Mas a queda, o pecado, aquele episódio lá do Éden, onde Eva e depois Adão, por ouvir a voz da serpente, da antiga serpente, que não é ninguém mais que o próprio inimigo, Satanás, eles caíram em pecado, eles desobedeceram à voz de Deus. Por causa disso, se tornaram pecadores, perderam a condição de imortalidade e, por isso, desde aquele dia, o ser humano se afastou de Deus. E o único meio para o homem reconquistar a sua eternidade garantida por Deus na criação é aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é crendo na pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Jesus também veio buscar todos os que se perderam, desviando-se do caminho de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas 19:10, onde a Bíblia declara que Jesus veio buscar aqueles que um dia viraram as costas para Deus. A Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem foi que se perdeu e quando se perdeu? Quem se perdeu foi cada ser humano. Quando? Quando se tornou pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram, o apóstolo Paulo diz
que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Jesus também veio dar vida em abundância aos que nele creiam, ao que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O pecado, ele traz a morte. Ao pecar, o homem se torna pecador, afastado de Deus e morto espiritualmente. E quem é que pode resolver esse grave problema? O Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser outra vez unidos a Deus. E o que Jesus representa para nós então, já que ele deixou o seu trono de glória, no céu de glória, onde ele já vivia e vive eternamente na presença de Deus, aceitou vir a essa terra, viver entre pecadores, sofrer a perseguição, as afrontas, depois a tortura e a morte feita por homens pecadores. O que ele representa para nós? E eu gostaria, nesse momento, destacar aqui algumas coisas, e não são todas, porque a Bíblia é inesgotável. Os benefícios de Deus para nós, na pessoa de Cristo, são inesgotáveis. Mas nós vamos apontar aqui alguns daqueles que a Bíblia Sagrada nos declara que Jesus representa para nós. Jesus, ele é o único caminho que nos conduz ao céu. Não há caminhos, há um caminho. E ele diz em João 14,6, eu sou o caminho. E ele muito bem usa o termo no singular, porque ele é o único caminho. Jesus é a única verdade que pode libertar o ser humano da escravidão do pecado. João 14,6, eu sou o caminho. Depois ele diz, eu sou a verdade. E ele disse que essa verdade é quem liberta o ser humano da escravidão do pecado. Jesus é a única esperança de vida. Eu lhe disse há pouco que ao se tornar pecador, o homem se tornou também um morto espiritual. E Jesus é aquele que veio para nos dar vida, vida eterna e vida em abundância. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é também a única porta que nos permite entrar no céu de glória. O céu só tem uma porta de entrada, e o nome dessa porta é Jesus Cristo. Não há no céu uma porta chamada justiça própria, não há no céu uma porta chamada boas obras, não há no céu uma porta chamada entrada para pessoas de bem, não. A única porta que garante a entrada do ser humano no céu de glória é o Senhor Jesus Cristo. Não vem de obras, como diz Paulo, para que ninguém se glorie. Todos nós um dia estaremos regozijantes no céu de glória, mas ali nós não estaremos enumerando os nossos próprios feitos, como que eles tivessem nos garantido a entrada no céu. Nós estaremos ali adorando eternamente o Cordeiro, porque foi por causa dele que nós podemos entrar lá no céu de glória. Ele também é o único que pode verdadeiramente libertar o ser humano da escravidão do pecado. Ele diz, conhecereis a verdade, João 8,36, e a verdade vos libertará. E ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prezado amigo que nos ouve neste momento, que nos assiste, todos os seres humanos se tornaram escravos do pecado. Há a necessidade de um libertador, e o único libertador habilitado para libertar o ser humano da escravidão do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem mérito para isso. Só Ele tem a atribuição de fazer isso. Creia no Senhor Jesus Cristo. Agarre-se a Ele, recorra a Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor. Eu vou repetir aqui o que nós já dissemos.
ele é filho de Deus, ele é eterno, ele vive eternamente na presença de Deus no céu de glória. Mas por alguns anos, 30 e poucos anos, ele aceitou o desafio. E que missão desafiadora! Vir conviver com os seres humanos, passando esse tempo aqui, vivendo aquela história que você já conhece, só para salvar a minha e a sua alma. O que ele representa para você? Um amigo distante? Uma ideia? Não. Ele precisa representar para você aquela esperança gloriosa de que um dia você poderá vencer as algemas do pecado, as correntes do pecado, e voar livre ao encontro do Senhor, nosso Deus, o Pai amoroso, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus, ele tem um convite muito especial para você. Ele veio, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas antes de retornar à presença de Deus, ao seu lugar eterno no trono de Deus, ele fez um convite muito especial. E ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem vida eterna para você. Jesus tem perdão para você. Jesus tem vida boa, vida abundante, vida alegre, vida feliz. O crente enfrenta lutas, o crente enfrenta dificuldades, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores, porque ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. E eu deixo aqui o convite de Cristo e quero orar por você neste momento, desde já lhe agradecendo pela sua atenção, de ter usado esse tempo da sua vida para essa finalidade tão especial, que é entender a pessoa, a missão e a obra do Senhor Jesus Cristo e conhecer tudo o que Ele pode e quer fazer por você. Jesus tem todo o interesse na salvação da tua alma, na mudança da tua vida. Senhor nosso Deus, bendito Pai Celestial, o Senhor que idealizou o projeto eterno da salvação, o Senhor que enviou o teu Filho, o Senhor que o ungiu com o Espírito Santo para cumprir a obra, que deu a ele a força necessária para enfrentar a prisão, a tortura e a cruz. O Senhor que o ressuscitou de entre os mortos. Eu suplico ao Senhor neste momento pela vida da pessoa que está assistindo a este vídeo. E eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que pelo teu Espírito, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor fale profundamente, o Senhor fale amorosamente ao coração, à mente, à vida desta pessoa, e que a tua palavra, falando profundamente, falando, Senhor, causando impacto pela operação do teu Espírito, possa levar esta pessoa à compreensão da obra redentora de Cristo, ao arrependimento, à confissão de pecados, ao novo nascimento e à condição de salvo na pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Abençoa esta pessoa, alcança pela tua palavra, que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, possa penetrar neste coração, nesta vida, e a semente do Evangelho possa resultar em fruto para a salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.